O papo de hoje é com um graduado em Ciência da Computação pela UFRN, mestre em Sistemas e Computação também pela UFRN, doutor em Informática pela PUC do Rio de Janeiro e com pós-doutorado pela Université de Renan, o professor Sérgio Medeiros. Oi, gente, meu nome é Alisson, eu sou estudante do DTI, viu? E junto com o meu grupo, iremos entrevistar o professor Sérgio. E eu queria que o professor falasse um pouco sobre a disciplina dele e qual é a disciplina dele. Bom, a disciplina que eu pus a falar aqui foi a disciplina de treinamento com pessoas de programação. É uma disciplina que é ofertada tanto na Escola de Ciência e Tecnologia como no Departamento de Informática e Matemática Aplicada. É uma disciplina antiga, assim, porque eu paguei ela na minha graduação, então já faz uns 20 anos aí. É uma disciplina para, essencialmente, quem gosta de programar, né? Então, quem gosta um pouco de desafio também, né? De resolver um pouco um quebra-cabeça lógico, né? E de aplicar um pouco o conhecimento de algumas disciplinas, como estrutura de dados, grafos, né? Em um contexto um pouco mais desafiador, que é o contexto das competições de programação. Para alguns alunos também é uma maneira assim, de querer se forçar a praticar mais esses desafios de programação. E há algum tempo essas empresas de tecnologia costumam fazer processos seletivos que são parecidos com você resolver uma questão de programação, né? Um pequeno desafio. Então, a disciplina também é uma forma que alguns alunos pensam de se preparar para uma possível entrevista. Bacana. Professor, queria fazer uma pergunta para você. Quanto tempo você leciona aqui dentro da UFRN? Como é que tá esse plano de carreira aqui dentro? Sim, eu leciono aqui na UFRN desde 2014 como professor. A primeira vez que eu lecionei foi na época do mestrado. Você faz numa cadeira, uma disciplina que é estágio de docência. Fiz estágio de docência nessa disciplina, inclusive. E aí eu costumo ensinar essa disciplina anualmente, né? E aí tem uma parte que é um pouco conectada à disciplina, porque alguns alunos vão participar dessa competição de programação depois. Então a gente atua como técnico, né? Da equipe para fazer a inscrição, para tentar alertar sobre o treinamento, né? Então, eu, professor Pro, professor Rafael, a gente participa desse treinamento das equipes. Eu participava antes da UFRN, antes como aluno de mestrado também. Então a gente já mandou várias equipes, né, para a final nacional. Que bacana. E tivemos em 2017, 2017 e 2018 duas equipes que foram para a final mundial, né? Que era o nosso sonho, era classificar uma equipe para a final mundial. E a mesma equipe conseguiu. Foi a equipe Ginga com Tapioca. Caramba, vamos falar. Fomos duas vezes para a final mundial. Que massa. Estamos esperando a próxima equipe a se classificar para a final mundial. Muito bacana, muito bacana. Pô, essa disciplina, ela é da grade principal da matéria ou era uma matéria optativa? Ela é uma matéria optativa. Tá. Então, tanto lá na ICT como o BTI para Ciência da Computação, ela é uma matéria optativa. Ela é uma matéria que é um pouco exigente, assim, ela exige uma dedicação boa à matéria, uma dedicação semanal. Às vezes você tem uma semana mais apertada, né? E aí não se dedica tanto. É possível. Agora, passar 3 semanas sem se dedicar à matéria complica bastante, assim. Eu já ligo com a próxima pergunta. Qual é a carga horária da matéria? 60 horas. 60 horas? 60 horas. Na maneira mais usual que ela é ensinada, a gente concentra em um único dia da semana. Faz 4 horários seguidos no laboratório, né? E aí começa com alguma parte retomando os exercícios da semana passada, quais foram as questões, quem fez, quem não fez. Peço para cada aluno, sorteio geralmente um aluno para explicar a questão, né? Está no quadro. Pela explicação, você sabe quem fez e não fez. Então, tem desse que fez, mas não fez, né? Pela sua formação, eu já posso supor que ela tem um caráter mais presencial, não é, Ade? Não, AD não.
justamente para a gente trocar ali o conhecimento, até porque é importante quem fez, né, tentar mostrar para os outros como foi que fez, ou quem não fez, as dificuldades, né. Isso, caráter colaborativa. Isso. E aí depois da gente retomar os exercícios da semana anterior, aí a gente começa geralmente um outro assunto, né, ver um pouco da teoria, ver um exercício, assim, de aquecimento, né, discutir uma solução, e aí os alunos vão implementando aqueles exercícios, e aí já tem uma gama de exercícios relacionados àquele tema, né. Aí eles vão fazendo na aula, conforme a aptidão de cada um, né. Alguns terminam um exercício na aula, outros não, e aí ficam as tarefas para a semana, para entregar até outra semana. Então, geralmente, sempre tem, toda semana tem as tarefas para entregar até o início da próxima aula, por isso que eu falo que exige uma dedicação constante, né. Vocês usam a plataforma multiprova para poder fazer as provas também? Não, em geral usa algumas plataformas mais específicas de competições de programação mesmo, né, tem vários sites com exercícios, né, de competições de programação, e tem algumas plataformas que permitem você, pegar exercícios de vários lugares e montar uma prova. Tá. Mas você vai fazer no estilo do multiprova, né, como tem questões de programação no multiprova também. Professor Sérgio, um dos minutos que eu gostei de falar pro professor era com saber como é que quais são os principais desafios da matéria em si, e não só da matéria, mas da área. Bom, tem um desafio para o professor que é lidar com uma turma bastante heterogênea. A disciplina, ela tem pré-requisitos bem tranquilos, né. Então, tanto um aluno, às vezes do segundo período consegue estar apto a cursar pelos pré-requisitos, como às vezes a gente vê um aluno do sétimo período do PUSC que vai cursar a disciplina. Porque a disciplina é muito calcada, assim, no sentido é o interesse do aluno ali aprender. Então a gente revisita alguns temas, né, para alguns é mais fácil, para outros mais difícil, e ele tem que ter um pouco essa vontade de correr atrás na disciplina. E tem alunos que já têm esse contato com questões de competição de programação bem antes. Por exemplo, tem aluno que já participa da OBI, né, então já chega na universidade e já tem esse contato com a OBI. Tem aluno que começou a programar quando entrou na universidade, né. Então, os primeiros exercícios da disciplina envolvem somente lógica de programação. E aí você tem que, se inteirar da plataforma, do ambiente, como é a estrutura do exercício. Aí depois vão vindo questões assim, relacionadas a estruturas de dados, a grafos, né. Então, se um aluno já fez uma cadeia de estrutura de dados, ele vai ter mais facilidade. Se ele nunca fez, vai ser mais suado ali para ele, né, dar conta daquilo. E aí, depois da disciplina, eh se ela ofertada no segundo semestre, a gente na disciplina já faz a propaganda da maratona. Quem quer se inscrever, eh, tenta organizar a inscrição, formar os times, porque para participar da maratona é necessário 3 pessoas por equipe, né, então a gente tenta formar os times entre os alunos da disciplina. E aí depois da disciplina fica muito como o aluno gostou da disciplina, aí ele vai tentar treinar muito por conta própria, né. E para alguns não, ele já está doido que acaba a disciplina que ele nunca mais quer ver aquilo na vida, né. Pois uma dúvida, como o vídeo tem um caráter de informativo, o senhor citou a OBI, o que seria a OBI? A OBI é a Olimpíada Brasileira de Informática. Então é uma competição, eh, de programação, né, de lógica computacional. Nas escolas tem desde a fase que é sem computador, que é no começo do fundamental, tem a parte que você já usa, computador. O professor André Maurício geralmente é quem coordena a UBI aqui no estado, ele organiza a prova, a aplicação, então pode entrar em contato com ele para ter maiores informações. E a UBI classifica, no ensino médio, existe uma final mundial da UBI, que é a IOI, né, Olimpíada Internacional de Informática, e aí só que a IOI é individual, né, essa competição. E aí o Brasil manda acho que 3 ou 4 representantes,
e tenta ver se consegue alguma medalha. Medalha de ouro, prata, bronze, geralmente esse é o objetivo. Conseguir uma medalha de ouro acho que é bem, Bacana. bem difícil. Inclusive no time que a gente teve, o Ginga Contapel, um dos alunos ele participava bastante da UBI, né? Acho que ele quase foi para a IOI um ano, mas acabou que não deu certo. Bacana, bacana. Como é feita as avaliações no curso? A gente tem exercícios semanais que valem para nota, e tem também no dia que é o dia da competição, que a gente tenta simular uma competição de programação real. Então, uma competição de programação real, você tem um tempo para resolver aqueles exercícios, né? E você tem que mandar a resposta considerada 100% correta. O que é uma resposta 100% correta, né? Você não consegue determinar qual é o propósito, de maneira geral, qual é o propósito de um programa de computador, né? Isso é uma questão fundamental da computação, chamado de o problema da parada, do que o Turing estudou. Então, para você tentar determinar se aquele programa está correto, o que é que você vai fazer? Você vai escrever uma bateria de testes nessas competições. Então, ele tem um conjunto grande de testes, vamos supor, depende, 20 testes, né? E aí ele tem as 20 respostas esperadas. Então, ele vai rodar o seu programa para o primeiro teste. E ele tem que dar a resposta esperada para o segundo, para o terceiro. Se der a resposta correta para os 20 testes, o seu programa está correto. Se você acertar 19 testes e errar um, está errado. Tá. Aí, então, você justamente tem que, durante a disciplina, você tem que começar a pensar, você não tem acesso aos testes. Então, você tem que imaginar, puxa, o que é que eu posso ter feito de errado, né? Então, esse exercício é bem interessante de você tentar pensar o que pode estar errado no seu programa. Então, você tem que reler de novo, né, a descrição do problema e ver se você esqueceu alguma coisa. Por exemplo, se o valor da entrada poderia ir até 1.000 e você fez o programa pensando que era até 100, ou você pensou que só ia ter inteiro, mas tinha pontos flutuantes. Então, você tem que pensar como testar o seu programa, né? Porque você tem que, localmente, no seu computador, tentar descobrir o erro, né? Entendi. E aí você refaz o seu programa, né? E manda de novo para esse juiz online corrigir. Tá. Ele vai rodar a bateria de teste de novo, vai vir com essa resposta. E aí as respostas possíveis desse contexto são ou o seu programa está certo, ou está errado, ou ele está muito lento. Tem essa resposta aqui, está muito lento. Tá. E está muito lento não quer dizer que está certo, nem errado, porque ele não terminou de rodar. Tá, perfeito. Professor, minha frente à matéria que se a forma como é avaliada, se existe alguma linguagem de programação específica que é usada durante o curso? O curso ele tem um foco mais em C++, porque é a linguagem mais utilizada em competições de programação. E o material didático, ele tem explicações, né, que mais alto nível, mas tem alguns trechos de código também, né, com resoluções. Esses trechos de código estão em C++, então você precisa ter pelo menos a habilidade de ler um pouco de código de C++. Os exercícios você pode fazer em diversas linguagens. Você pode fazer em Python, por exemplo, né? Então, já teve alunos que fizeram a disciplina em Python, né? Aí no começo ele foi tranquilo, mas para alguns exercícios específicos ele não estava conseguindo chegar a uma solução eficiente com Python. Aí ele disse, não, esse aqui eu resolvi com C++. Então, acho que você tem que ser C++ com Python, dá para fazer também. Se quiser usar Java também, dá para fazer, acho que quase as resoluções com Java. Então, um dos pré-requisitos para a matéria é saber uma base de C++, ou o aluno que não sabe nada de C++ consegue desenvolver durante o curso? Consegue. Ele conseguiria desenvolver, mas vai depender muito do interesse, né? Então, se o aluno já tiver uma base C++, acho que vai facilitar bastante. Se é feito alguma cadeira prévia em C++ ou em C, vai facilitar. Se o aluno só quiser programar em Python, aí
tem aquela questão que Python tem algumas construções que são bem mais lentas do que outras. Então, ele vai ter que formatar o estilo de programação de Python para só usar aquelas construções que são mais eficientes, né? Então, eu acho que só Python acho que vai ser meio difícil, né? E só C++ é possível, sem C++ nenhum também é possível. Agora, eu acho que não recomendaria sem saber nada de C++, né? Seria bom pelo menos ter lido alguma coisa, ter um pouco, alguma pequena espécie de programação com C++ antes. Perfeito. Da última pergunta, professor, eu fico com a dúvida de uma coisa. O que seria exatamente um algoritmo lento? Um algoritmo lento é um algoritmo que leva muito tempo para executar para uma determinada entrada, né? Quando existem outros algoritmos que são mais eficientes, que vão levar menos tempo. Existe uma área da computação chamada complexidade de algoritmos, que a gente estuda um pouco nessa cadeira de maneira mais prática. Então, a gente vai ver que existem diferentes maneiras de solucionar um problema, e algumas são mais eficientes. E alguns desses eles vão justamente explorar se você consegue resolver aquilo de forma eficiente. Então, por exemplo, um problema para determinar se um número é primo ou não, né? Um algoritmo simples para você determinar se um número é primo é você ver se ele tem mais do que 2 divisores, né? Então, dado um número qualquer, eu vou procurar se além de 1, e ele tem um outro divisor. Então, se eu achar esse outro divisor, o número não é primo. Então, dado o número 100, por exemplo, eu vou ver se no intervalo entre 2 e 99 eu acho algum outro número que é divisor do 100. Se eu achar o número 100, não é primo. Esse processo de procurar o número, né, que é um possível divisor, pode ser rápido. Então, no caso de 100, no 2 ali eu já acho, olha, o 2 divide 100, então 100 não é primo. Ou ele pode se estender bastante. No caso do número primo, por exemplo, 101. 101 eu acho que é primo. Então, para eu descobrir que o 101 não é primo, meu olho tem que ir até o 101, porque ele não vai achar nenhum divisor. Então, um algoritmo simples ele vai testando cada número, 2, 3, 4, se esses números são divisores do 101. Um algoritmo um pouquinho mais esperto pode pensar o quê? Olha, os números pares, eles não são primos. O único número par que é primo é o 2. Então, se o número for par, o 2, quando eu testar o 2, eu já vou saber que não é primo. Quando for outro número, eu não vou testar se ele é divisível por 2, 4 ou 6, né? Então, eu não vou testar os divisores de 1 em 1. Eu vou pular de 2 em 2 para o meu algoritmo ser mais rápido. Então, eu vou testar dividir por 3, depois por 5, por 7, né? Isso vai tornar meu algoritmo mais rápido. E o algoritmo, vamos dizer, ideal, ele vai testar um divisor de número até a raiz quadrada do número somente. Por quê? Bom, não entrando no método da raiz quadrada, mas se eu pegar um número qualquer, passando da metade do número, eu não vou achar nenhum divisor do número. Por quê? Se eu passar da metade de 101, 60, eu não vou achar mais nenhum divisor, porque se eu somar os 60 com ele mesmo, eu já vou extrapolar o número. Então, por exemplo, eu só preciso fazer minha busca até a metade do número, né? Sendo mais eficiente, eu só preciso fazer a busca até a raiz quadrada do número, como um limite. Então, com isso, eu consegui melhorar bastante a eficiência do meu algoritmo, porque agora eu não vou buscar até o número em si, um possível divisor. Eu vou buscar só até a raiz quadrada e eu não vou buscar de 1 em 1. Eu já vou buscar pulando os números de 2 em 2. Então, isso são coisas que a gente explora na disciplina, né? Quais são as soluções, né? E dentre essas soluções, né? Quais são as eficientes e quais são as não eficientes, né? Sendo que essa questão vai depender um pouco de quão grande é o problema. Então, se eu quero achar os divisores dos números até 100 ou até 1000, qualquer algoritmo correto que você faça vai estar bom demais.
Mas se você vai para números muito altos, da casa de bilhões, aí começa a fazer diferença sanguínea. Isso, tornado se seu algoritmo é bastante lento. Perfeito, perfeito. Todos esses conteúdos são dados na matéria, treinamento. São dados, isso. Alguns não vão ser dados assim com a profundidade, por exemplo, de uma disciplina de complexidade de algoritmos, onde você vai tentar mostrar mais a fundo aquela complexidade, vai ver detalhes, né, nuances que a gente não vai ver, porque no nosso caso é uma disciplina um pouco mais aplicada, mas a gente vai discutir essas questões de ciência que são fundamentais para a disciplina. Perfeito. Professor, muito obrigado pelo nosso papo. Eu acho que teve um caráter extremamente informativo, tanto para a gente, nosso grupo, quanto para nossos calouros. Acho que vai contribuir, ajudar bastante os nossos calouros a entender como é que funciona a matéria, entender, não, eu preciso provavelmente ter uma basezinha, estudar um pouco por aqui, quem se interessar por si, mas vai procurar e, enfim, seguir esse caminho natural. Virei mais uma vez agradecer por esse espaço e como um ato final, gostaria de deixar alguma mensagem para o jovem calor, Jonathan Neri, como é que isso, por que ele deveria escolher a matéria, alguma coisa do tipo? Bom, a universidade é um lugar muito amplo, né? Tem muitas oportunidades aqui. Então, tem tantas oportunidades nessa matéria, tem oportunidade de iniciação científica. Eu acho que é interessante você ver todos os nichos, né? Tanto a iniciação científica, como extensão, como as competições de programação e ver o que se encaixa melhor no seu perfil. Para alguns alunos, né, eles vão gostar das competições de programação, eles vão gostar mais do que as outras disciplinas, né? Pode até prejudicar as outras disciplinas, outros não vão gostar tanto, mas é sempre importante conhecer um pouquinho de cada coisa, né? Então, quem quiser fazer a cadeira comigo, com o professor Rafael, o professor Paulo, sejam muito bem-vindos, e é uma disciplina, né, que requer muito da iniciativa dos alunos, né? A gente está lá para dar todo o suporte, né? Mas os alunos é que são os protagonistas. Perfeito, muito obrigado, professor. Nada.